João 11, 33 a 38, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, a respeito da ressurreição de Lázaro, e um texto central também no Evangelho joanino. É importante destacar o que estava acontecendo aqui. Jesus estava distante, Lázaro, seu amigo, estava doente, suas irmãs Marta e Maria mandam chamar Jesus. Jesus demora um pouco para chegar, e na demora de Jesus chegar, Lázaro vem a falecer. E Jesus então caminha e vai na direção de Maria e Marta, e nesse caminhar ele se encontra com elas, e o texto que nós leremos tem muito a ver com aquilo, com a experiência vivida por Jesus ao se encontrar com Marta e ao se encontrar com Maria. O versículo de número 33 diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. E o versículo 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Pai querido, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque essa palavra ela é viva. Essa palavra ela é poderosa. Obrigado, Jesus, porque essa palavra ela tem um poder de mudar, de transformar, de realmente abrir a nossa mente. Obrigado pela tua revelação, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Te peço no teu nome que o Senhor nos abençoe e fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Será que você poderia me ajudar nessa reflexão, me dizendo qual é a imagem que vem à sua mente? Qual é a imagem que vem à sua mente quando você ouve a palavra Deus? Que imagem você vê quando você ouve a palavra Deus, por exemplo? Nenhuma? Trono. Um trono. Okay. Que mais? Além de trono, o que mais que você... Oi? Céu. Céu. Que mais? Luz. Tá bom? Que mais? Mais uma só? Jesus. Tá bom. Essas imagens que nós fazemos a respeito de Deus, da palavra Deus, tem muito a ver com a forma como Deus nos é apresentado. A forma como nos apresentam a figura da divindade acaba refletindo na construção que fazemos a respeito da divindade. E de certa forma, Deus nos é muito apresentado como rei, como a pessoa que mora no céu, né? Um soberano, né? Alguma coisa que reflita luz, né? Deus nos é apresentado nessas categorias, realmente, muitas vezes, o que faz com que a nossa construção de ideias a respeito da divindade também se concentre nessas imagens mais comuns. Mas o Evangelho de João nos apresenta aqui nesses versículos umas características tão interessantes a respeito de Jesus, Deus, e umas características tão humanas, e eu acho essas características tão lindas, que é por isso que hoje nós queremos refletir sobre o tema, o Evangelho puro e simples e a humanidade de Deus. Porque Jesus é apresentado aqui nesse capítulo 11, com algumas características marcadas por profunda humanidade, o que é inclusive curioso, porque dos 4 evangelhos, João é o mais cristológico. Quando eu digo que João é o mais cristológico, quero dizer com isso que João é o evangelista que afirma com mais ênfase que Jesus é inequivocamente Deus. João já começa desde o primeiro versículo do seu evangelho dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João deixa claro que Jesus é Deus andando na terra. Mas aqui no capítulo 11, que inclusive é um texto central no Evangelho joanino, esse Deus Jesus que caminha entre os homens, ele é tão poderoso, tão divino, que ele consegue inclusive ressuscitar mortos. Mas nessa caminhada de profundo reconhecimento da divindade de Jesus, João nos apresenta no seu Evangelho
características de um Deus muito humano, características que são para nós uma boa notícia, um evangelho, porque o evangelho é isso, uma boa notícia, características que nos dão uma boa notícia a respeito do que Deus é, do que Deus revelou-nos a respeito de si por meio de Jesus e de como isso comunica para nós uma graça sem medida. Para o cristianismo, para nós cristãos, nós entendemos que Jesus é Deus, mas entendemos também Jesus homem. É um paradoxo. Como é que o homem e Deus podem ser a mesma pessoa? É inexplicável, não dá para dizer. Alguns usam a expressão de que Jesus é 100% Deus e 100% homem. O fato é que João nos apresenta, e os demais escritos bíblicos vão nos apresentar, que esse Deus se fez carne, habitou entre nós, e ele realizou milagres, e ele fez coisas grandiosas, mas ele também fez coisas humanas, e ele também se relacionou como humano, e ele também se apresentou como humano, e ele também viveu como humano, e isso é fantástico. É um paradoxo da mesma forma, quando a gente pensa na Bíblia Sagrada. Nós dizemos que isso aqui é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ela foi escrita por quem? Por homens. É a palavra de Deus em palavra humana. É um paradoxo. Tem hora que não dá para você separar essas coisas, que você tenta explicar e não consegue explicar muito bem. Esse Jesus que é Deus, nasce de uma virgem, convive com pessoas, se relaciona com gente e tem atitudes muito comuns às nossas. O que é um tanto interessante, porque as religiões diversas da história da humanidade sempre apresentaram deuses que se relacionavam com os homens, mas de uma forma totalmente diferente. A relação era mais ou menos assim: ou vocês me sacrificam, ou eu mato vocês. Essa era a relação dos humanos com os deuses. Era uma relação de medo, de pavor, de uma obrigação religiosa para com os deuses, para que os deuses não punissem essas pessoas. Só que aí vem Jesus. Aí vem Jesus e joga isso tudo por terra. Aí vem Jesus e acaba com tudo isso e diz: olha só, eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Só que esse Deus faz coisas muito humanas, e isso para mim é muito maravilhoso, talvez mais até do que o próprio ato, dando o spoiler do texto, o próprio ato de ressuscitar Lázaro, versículos depois. O que é curioso, inclusive, é que o milagre da ressurreição de Lázaro, como eu disse, é central no Evangelho de João. E por que ele é central? Porque o Evangelho de João chama os milagres de sinais. Você não vai encontrar essa palavra milagre referindo-se aos milagres no Evangelho de João. Você vai encontrar a palavra sinal. Porque João reconhece que as coisas que Jesus realiza são o quê? São um sinal da sua identidade divina. Os milagres que Jesus realiza são um sinal de que Ele é Deus. E João, ou a comunidade joanina, fica chocada que os fariseus estão vendo isso, os judeus estão vendo isso, e não estão entendendo que esse sinal aponta para algo maior. E aqui no sinal mais espetacular do Evangelho joanino, que é a ressurreição de Lázaro, no caminho do milagre mais incontestável da divindade de Jesus, nós vemos 4 características de um Deus humano, que comunicam uma graça enorme para cada um de nós. A primeira característica desse Deus humano que Jesus nos revela é que o nosso Deus é um Deus que se perturba diante das dores humanas. Olha o versículo 33, amor. Versículo 33 diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Olha quão humano esse Deus é. Olha a forma como Jesus se apresenta. Ele se perturba diante da dor das pessoas. Ele se perturba diante do choro de 2 irmãs. Ele se perturba diante de uma comunidade que chora a morte de alguém muito querido. Lázaro arrastou a multidão para o seu velório. E Jesus se perturba. Jesus fica incomodado. Jesus fica inquieto. Se tem algo que causa inquietude no nosso Deus, chama-se dor humana. O nosso Deus, ele tem um olhar muito especial para quem sofre. Basta você ler a Bíblia.
Toda vez que você lê a Bíblia, você vai ver, o povo está sofrendo, aí Deus vai lá e tem misericórdia do povo e abençoa. Aí o povo faz tudo errado, sai dos caminhos do Senhor, apronta todas, poucas e boas, mas aí se arrepende e continua naquele sofrimento todo, porque aprontou, se arrepende, Deus vai lá e abençoa esse povo. Aí, como se não bastasse, a gente já estava vivendo uma dor tão terrível, tão distante de Deus que a gente estava, a humanidade estava, e Deus se revela vindo até nós, se fazendo carne, habitando entre nós como um ser humano, e se revela a nós, vindo na nossa direção. O nosso Deus se perturba com a dor. Isso para mim é sensacional. Isso nos comunica uma graça enorme, especialmente para nós que estamos vivendo um caos no mundo. Onde a gente olha tem sofrimento e não é difícil encontrar pessoas que estão com esse conflito interior, onde Deus está diante da dor. O que Deus faz diante da dor? Diante da dor, Jesus nos revela um Deus que está perturbado. E essa expressão, inclusive na língua grega, que é traduzida aqui por perturbar-se, indica uma reação muito violenta interna. Como se Deus tivesse tido um terremoto interior quando ele viu o sofrimento de Maria. Indignado. Como se Deus tivesse tremido tudo por dentro dele quando ele viu. A reação é essa, a palavra grega é como se tivesse um terremoto interno. Deus, quando vê o sofrimento humano, Deus tem um terremoto interno. Ele se perturba, porque Ele sabe que as nossas dores são fruto do pecado que cometemos individual e coletivamente. O que é a guerra na Síria, senão o pecado escancarado de disputas de poder, de ganância, de querer se colocar acima de um grupo, querer se colocar acima de outro grupo, que é o nosso sofrimento. Procura que o pecado vai estar lá em algum lugar e Deus se perturba e Deus sofre junto. Nosso Deus não é insensível diante das dores humanas. E o que eu acho interessante é que nós encontramos, inclusive, nas nossas posturas, às vezes, uma postura um pouco avessa a essa postura de Deus, porque eu tenho percebido uma insensibilidade nossa diante da dor do outro. Essa semana me chocou, mas me chocou de uma forma espetacular. Inclusive, isso suscitou nossa reflexão, que virou a pastoral que está no seu boletim. O fato de que eu vi uma postagem de alguém colocando uma foto da guerra na Síria, com a seguinte legenda: nós vamos orar porque temos que orar, mas essa guerra vai continuar porque está na profecia da palavra de Deus. Sabe? Eu não sabia, sabe? Mas eu achei aquilo de uma coisa, de um mau gosto tão grande, de uma insensibilidade, uma frieza, meu irmão. Primeiro, por pegar um texto bíblico fora do contexto literário, teológico, social, fora de qualquer contexto, pegar um texto avulso, 600 anos antes de Cristo, e transportar para o século 21 como aquilo fosse uma norma, e como se Deus estivesse querendo a guerra. Meu Deus, não é esse. O Evangelho não me revela um Deus assim. O Evangelho me revela um Deus que, na análise de um dos maiores teólogos contemporâneos, vivos inclusive, Jürgen Moltmann, um Deus que é crucificado junto com os crucificados do nosso tempo. Moltmann desenvolveu uma teologia conhecida como teologia da esperança. E ele conta que essa teologia ele desenvolveu a partir da sua inserção aos 16 anos no exército para lutar uma guerra contra a Inglaterra. O Moltmann é um alemão. Com 16 anos ele foi convocado para uma guerra. E ele viveu os horrores de uma guerra à semelhança do que acontece hoje na Síria. E com 16 anos aquele menino se questionou: onde Deus está nisso tudo? Onde Deus está diante daqueles que sofrem? E diz Moltmann nas suas produções teológicas que ele ouviu uma voz que dizia: eu estou com cada pessoa morta. Eu estou com cada criança massacrada. Eu estou sendo massacrado junto com alemães e ingleses que morrem nessa guerra. E diz Moltmann: eu descobri no meio dos horrores da guerra um Deus de compaixão. Eu descobri no meio dos horrores da guerra um Deus que se esvai junto com a nossa dor. Um Deus que se perturba, que tem um terremoto interno quando a gente sofre. Isso nos faz dois movimentos. O primeiro movimento é um conforto enorme. Que quando a gente sofre, Deus sofre com a gente. Deus tem um terremoto interior. Quando eu derramo uma lágrima, Deus estremece dentro dele porque eu choro.
E a segunda coisa é um convite a entrar com Deus no sofrimento dos outros. É por isso que a opção do cristão tem obrigatoriamente que ser uma opção em favor dos que choram, em favor dos que sofrem, em favor dos que estão sendo dilacerados e crucificados hoje. É por isso que não dá para ser só uma igreja na cidade. Não dá para ser só a Igreja Batista em Goiabeiras, não dá. Nós temos que mudar o nosso nome, nós temos que ser Igreja Batista com Goiabeiras. Nós temos que estar junto com quem sofre em Goiabeiras, não estar só em Goiabeiras, estar com Goiabeiras, junto com Goiabeiras, chorando com Goiabeiras, com Vitória, com o Espírito Santo, com o Brasil. Essa realidade desse Deus que se estremece quando a gente sofre, nos acalenta, é uma ótima notícia, porque no dia que eu chorar, eu sei que Deus está se tremendo todinho por dentro, porque chora comigo. Mas também me interpela, me desafia, na medida em que me convida a ser com Ele participante dos sofrimentos de todos aqueles que estão sendo crucificados hoje. E o Deus do Evangelho, além de ser apresentado como esse Deus que se perturba diante das dores humanas, Ele também é apresentado como esse Deus que conta conosco, mesmo sem precisar de nós. E o versículo 34 diz assim: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Eu fico me perguntando, e quando a gente estava lendo esse texto e pensando nessa mensagem, nós fizemos a seguinte pergunta a nós mesmos: esse Jesus não é tão poderoso para poder ressuscitar Lázaro? Ele não sabia onde era um túmulo? Ele não tinha poder para saber qual era o caminho do túmulo? Tinha. Só que ele conta com a gente. Ele tinha poder para saber, para ressuscitar Lázaro, mas ele tinha poder também para fazer o que ele quisesse, mas ele conta conosco como participante disso. Jesus não é esse que diz assim: dá licença, ou é meu espetáculo, ou, ei, peraí, para tudo. Agora cheguei, hein, galera, cheguei, Jesus, eu sou Jesus, beleza? Cheguei, hein, para tudo, façam nada, tudo sou eu que vou fazer, deixa comigo que eu resolvo tudo. Não, Jesus é aquele que diz assim: pera lá, onde vocês colocaram? Mais para frente você vai ver no versículo dizendo: remova a pedra. Jesus podia ter feito algo sobrenatural. Como é que é o nome daqui? Podia ter dado um Hadouken, né? Sumido com a pedra ali, evaporou a pedra. Podia ter feito levitar. Meio Mr. M, né? Meio Mr. M, né? Podia ter feito um negócio assim: pedra anda e a pedra rola. Mas ele manda tirar a pedra. Jesus conta com a gente. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso, mas é um Deus que conta conosco. Isso significa que esse Deus que chora, ou esse Deus que se perturba com quem está perturbado, é o Deus que conta conosco para que a gente também fique perturbado com quem sofre. Eu acho legal essa história do contar com a gente, porque isso é uma coisa tão humana de Deus. Porque se uma coisa que é característica humana, é o fato de que nós não sobrevivemos sem um outro humano. Você é humano porque sem outro humano você não vive. Para começo de conversa, se não fosse um humano, no dia que você nasceu, você não duraria algumas horas. Eu não duraria algumas horas. Se não tivesse um colo de mãe e um seio de mãe que me amamentasse, eu não sobreviveria. Isso comunica uma coisa muito interessante para nós, que a existência humana só se dá em conjunto com outros humanos. E o nosso Deus, mesmo sendo todo poderoso, olha que paradoxo lindo, Ele é um Deus que se vincula com a gente. Ele assume a sua humanidade ao dizer que Ele conta com a gente. Ele não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Isso é humano por demais. Saber que Deus não precisa de mim, mas que Ele conta comigo, meu Deus, isso comunica para mim uma graça enorme. Isso comunica para mim um valor imenso. Isso comunica para mim um amor imenso. Por que um amor? Porque você pode pensar bem assim: ai, Deus podia resolver uns problemas para mim, né? Deus podia resolver o problema do meu casamento. Deus pode resolver os problemas do seu casamento imediatamente? Pode. Um estalar de dedo. Pode, mas Ele conta com você. Deus pode resolver o problema social do mundo rapidamente? Pode. Em tese pode, mas Ele conta com a gente. Deus pode resolver o problema de Goiabeiras, de Vitória do Espírito Santo do Brasil sozinho? Pode, mas Ele conta com a gente. Aí você fala: não gostei disso não, Deus podia resolver isso muito sozinho. Irmão, se Deus fizesse tudo o que nós precisamos,
Se Deus fizesse tudo o que a gente quer, Ele estaria fazendo de nós uns demônios. Imagina você pai, e você pai vai saber do que eu estou dizendo. Teu filhinho bonitinho, guti-guti, coisinha mais linda do papai, chega para você e diz assim: ô pai, eu quero um videogame, pai. Me compra para mim um Xbox One X. O pai vai no Shopping Vitória empolgado, vou dar de presente para o meu filho um Xbox One X, R$5.100 no Shopping Vitória. Aí ele vira e fala assim: poxa, mas meu filho, R$5.100? Papai te ama tanto que o papai vai fazer hora extra, o papai vai trabalhar dobrado, o papai mexe com venda, vai trabalhar de manhã, tarde e noite, só para comprar um videogamezinho para você, porque você é filhinho do papaizinho, tão queridinho, bonitinho. Aí você olha e diz assim: esse pai está fazendo bem, ou esse pai está fazendo mal para essa criança? Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. Faz mal, porque tem tudo na mão. Filho que tem tudo na mão vira um demônio, é uma luta. E o pior é que cresce, a conta fica cara, meu irmão, porque teve tudo na mão. Aí cresce, ele aprende a argumentar agora. Antes ele só pedia, agora ele sabe argumentar. Aí faz aquela bem chantagem emocional e diz: poxa pai, mas você não me ama mais? Aí o pai besta olha e fala: ai meu Deus do céu, meu filho não está se sentindo amado. Ô dozinha do meu filho. E essa criança não faz nada por merecer, não participa do processo, só gasta, só gasta, só gasta, só gasta. E o pai está se matando para comprar tudo que o filho quer. Falei de videogame aqui, mas eu poderia falar em algo muito mais contextualizado. O celular que você está usando hoje, filhão, o seu iPhone 15, né? Você não tem porque não lançaram, porque se tivesse lançado você queria ter. Aí vira aquela luta, vira aquela coisa horrorosa, aquela coisa difícil de lidar. Filho tem que participar do processo para que ele possa crescer. Ah, a gente quer fazer uma viagem? Sim, a gente quer fazer uma viagem, muito legal, e a gente precisa economizar. Ok, então o filho ajuda a economizar, mas participa do processo. Papai e mamãe contam com ele para isso, para conseguirem realizar o sonho. Deus age exatamente dessa forma com a gente. Qualquer um de nós, se parar e refletir um pouquinho, vai chegar à conclusão de que se a gente der tudo que os nossos filhos pedem, sem nenhuma restrição, a gente vai estar criando um monstro. Um monstro. E Deus não cria monstro, não. Deus não é pai irresponsável, não. Deus está comprometido com o nosso crescimento. É por isso que Ele conta com a gente, isso é bonito. Ele conta com a gente. Diante das dores humanas, Deus conta com a gente. Diante do sofrimento do mundo, Deus conta com a gente. Isso comunica para nós um poder enorme, uma graça enorme, uma bênção enorme, uma alegria enorme, mas uma responsabilidade enorme. Deus conta comigo, Deus conta com você, porque Ele é um Deus humano e comprometido com o nosso crescimento. Outra coisa que o Evangelho nos revela aqui, em João capítulo 11, é um Deus sentimental não, sensível, que não consegue conter o choro. Um Deus que não contém o choro. Versículo 35 fala: Jesus chorou. Gente, quando é que na história da humanidade, em qualquer religião, iriam pintar um Deus que chora? Que aparentemente demonstraria fraqueza. O nosso Deus não se preocupa em chorar. Não se preocupe em chorar. Eu acho que existem algumas deturpações no nosso meio, com algumas questões. Tem gente que diz assim: a oração move a mão de Deus. Já ouviu isso? Tem um monte de lugar, né? E se você for olhar para a mensagem bíblica, você não vai encontrar esse versículo na Bíblia não, tá, irmão? Não está lá não. Você não acha isso aí. Tem gente que pensa assim: Deus está lá sentadão no trono, assistindo uma série no Netflix, quietinho na dele, aí de repente recebe uma campainha, aí Deus olha, Ele ainda está orando. Opa, minha mão, Ele ainda está orando. Parou de orar, voltou a orar. Se fosse assim, o poder não está em Deus, mas naquele que ora. Se fosse dessa forma, o poder estaria em quem ora,
e não no Deus que recebeu a oração. E Deus seria simplesmente controlado por alguém que está orando. O que move o nosso Deus, o que perturba o nosso Deus, é a dor humana. O que move o nosso Deus é a dor dos homens. Isso faz o nosso Deus chorar. Eu estava, essa semana, coloquei meu carro na revisão, e aí precisei pegar esse sistema de transporte, né, de Uber, 99 Pop, 99 Táxi, tem que fazer propaganda para todo mundo, senão depois fica na concorrência. Tem os irmãos da igreja que trabalham, né? Então, e aí pegamos e alguns a gente passou por algumas experiências muito inusitadas, e num determinado momento eu peguei um carro com uma senhora, muito simpática, muito gente boa, excepcional motorista, e muito atenciosa, e ela perguntou assim: o senhor está indo para onde mesmo? Para facilitar o trânsito e puxar papo também. E eu disse: eu estou indo para a pracinha de Goiabeiras, na primeira igreja batista em Goiabeiras. Aí ela perguntou: você vai para a igreja? Isso era umas 2 horas da tarde. Ela falou: vou. E ela admirada: quem que vai na igreja 2 horas da tarde, né? Aí ela falou assim: e você vai lá na igreja para quê? E eu falei assim: eu sou pastor da igreja. Ah, o senhor é pastor? Eu falei assim: ainda bem, precisava conversar tanto com o senhor. Precisava conversar tanto com o senhor. E aí depois ela começou a bater papo comigo, e vindo, e batendo papo, e o assunto rodava em cima dessa questão: pastor, eu tenho tanta vontade de crer, mas eu não estou conseguindo acreditar, diante de tanta maldade que eu estou vendo, eu estou perdendo a esperança na humanidade, e não estou conseguindo enxergar Deus nisso tudo. E eu falei para ela: olha, tem dias que até para mim é difícil, quando a gente vê toda essa situação. Mas uma coisa eu posso dizer para a senhora, e quando ela me perguntou onde Deus estava nisso tudo, e eu disse para ela: a senhora chora por isso? E ela disse: sim, muito. Eu falei: Deus está com a senhora, porque o nosso Deus, quando nos vê chorando, Ele chora junto. Ele chora junto com a gente. Ele participa da nossa dor. Ele não está alheio lá no céu, esperando a sua oração. Ele está participando da sua vida. Oração não é para mover a mão de Deus, oração é para relacionamento, é para bate-papo, é para conversa, é para criar intimidade, é para ouvir e para falar. Deus, o nosso Deus se revela como esse que, quando você chora, Ele chora também, Ele sofre também. E o que é interessante é que o menor versículo da Bíblia é esse: Jesus chorou. Quando a gente é pequeno e está lá nas mensageiras, nos embaixadores do rei, que a gente precisa decorar versículo, a alegria da gente é que deu João 11:35, Jesus chorou, né? Todo mundo sabe decorar esse versículo, é a saída, é aquela alternativa clássica do brasileiro para poder, né, se sair bem nas provinhas do versículo decorado. Mas o menor versículo da Bíblia tem um poder teológico imenso. Nos comunica uma graça incalculável. O nosso Deus chora. O nosso Deus, homem, não tem vergonha de fazer uma coisa tipicamente humana, que é chorar. Porque se tem uma coisa humana, essa coisa é chorar. É tão humana, que é a primeira coisa que a gente faz na vida. Saiu de dentro da barriguinha da mamãe, a primeira coisa que a gente faz, a gente chora. E semana passada eu falei muito para as mulheres e bati bastante. Não bati muito assim, eu claro acho. Que não. Não, foi tão levinho, né, amor? Mas hoje eu queria dizer para os homens, como que isso comunica uma graça para você, homem? Porque o machismo diz assim: homem não pode chorar. E a gente fala tanto, e eu particularmente falo tanto como que o machismo machuca mulheres, que às vezes eu me esqueço de falar como que o machismo machuca os homens. Machismo não é ruim só para mulheres, ele é ruim para homens também. Porque ele diz para os homens assim: você não pode chorar. Homem não chora. Engole esse choro. Gosta de choro, menino? Você é homem, você é macho. Macho não chora. E você vai crescendo a sua vida inteira achando que você não pode ser fraco, chorar. Homem tem que ser forte. Homem tem que ser touro. Vira macho, menino. É o que você fala para seu filho pequeno quando ele chora. E o nosso Deus, Jesus, homem, chorou. Você pode chorar também, meu irmão.
Isso não diz que você não é homem, isso não é uma ferida na sua masculinidade. Chorar é prova de humanidade. Quem não chora está se desumanizando. Eu me preocupo com gente que não chora. Eu me preocupo com gente que perdeu a habilidade de chorar. E talvez você foi construído sobre esses princípios que nunca te permitiram sequer chorar diante da dor da sua esposa, diante da dor dos seus filhos e diante da sua própria dor. Mas Jesus chora. Jesus chora. E Ele diz para a gente que a gente pode chorar também. Outra coisa que o Evangelho nos apresenta desse Deus tão humano, por fim, para a gente encerrar, é que o nosso Deus é um Deus que caminha na direção dos incapazes. Eu passei por uma situação, aliás, nós passamos por uma situação muito parecida, óbvio, muito léguas de distância da situação de Lázaro, mas uma situação de incapacidade, sábado passado, não o sábado anterior a esse dia, mas o sábado passado, nós estávamos indo para um aniversário de 15 anos, nós tínhamos 2 festas de 15 anos em horários iguais. Eu busquei um método divino de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eu não consegui, então a gente fez assim, vamos um pouquinho no lugar, ficamos um pouquinho, depois fomos um pouquinho no outro, e depois a gente quer fazer dieta e não consegue, não sabe por quê, né? Mas na hora que a gente estava tudo pronto, todo mundo arrumadinho, aniversário de 15 anos, tudo bonitinho e tal, as crianças bonitinhas, a Anelisa linda como sempre, isso não é novidade, e eu, bem arrumado, homem é assim, né? Homem que vai fazer elogio para homem, eu falei, boa pinta, né? Nunca fala que está bonito, né? Eu estava uma boa pinta, e aí entramos, pegamos o elevador, nós moramos muito alto, nós moramos no 2º andar do prédio, e a gente gosta de fazer exercício. Sedentarismo. Mas eu estou na academia com os meus amigos, e nós estamos, né? Não está emagrecendo ainda, mas a gente está tentando, né? E a gente entrou no elevador no 2º andar, vamos embora, a gente está meio atrasado, aquela correria toda, vem menino, fechou a casa, e a luz está acesa, não está, fecha a porta, entra no elevador, aperta o T, e encosta a porta, e estamos esperando, e o elevador parou. E a porta estava trancada. E eu tentei abrir a porta, e não conseguimos, apertei os números, pifou tudo, nunca aconteceu isso com a gente, pifou tudo, eu fiquei pensando, gente, se fosse calor africano, um calor, a imoreense é mais do que africano, e eu fui, naquela situação toda, tudo apagado ali, e que a gente fala, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Vamos ligar para a portaria, meu senhor, nós estamos aqui numa situação, dá tchauzinho para a câmera, para ver se o porteiro vê a gente, nós estamos aqui na situação, presos assim no elevador, e ele falou assim, não posso fazer nada, eu tenho que chamar o técnico. Eu falei, mas onde que essa benção fica, né? Está quente aqui dentro. Não, eu tenho que chamar o técnico. Vou ligar para o técnico. Passou muito tempo depois, coisa de 30 segundos, a gente ligou de novo, e o técnico já está chegando, né? Desesperados de pensa calor. um desespero, é muito ruim, já ficou preso no elevador? Camisa de Tava manga muito comprida. calor, a gente suando, ele entra suando, e aquele trem vai dando uma claustrofobia, você vai dando agonia, o trem não abre, você aperta os botões e liga pro porteiro, nossa, que desespero. Só quero constar que eu estava suando de calor, não era de medo, tá bom? Era só calor. E um calor, aquela coisa difícil, complicada ali dentro, e nada, e liga para o porteiro de novo, e está chegando, não moça, eu estou ligando, você está me atrapalhando e tal, aquela coisa toda, e a gente ali, o que nós vamos fazer, até que... A cena você não está vendo, mas aí ele falou, não, estou morrendo de calor, começou a tirar a camisa, não amor, a câmera está filmando ali. Eu estou passando mal, tá calor. Eu falei, eu sei, amor, mas aguenta um pouquinho aí, eu também tô. Aguenta um pouquinho, não, estou aguentando, peraí. E foi mais ou menos assim, puxa para cá, eu acho que eu cheguei todo amarrotado nos aniversários. Mas, e aí, de repente, uma brilhante ideia, claro que foi dela, a brilhante ideia, de ligar para o vizinho da nossa casa. O elevador fechou a porta e a gente pensou, gente, ele não mexeu em nada, e a gente já estava desesperado, ele não mexeu em nada. A gente está no mesmo andar ainda. Ligamos para o vizinho.
Ligamos para o vizinho, não, perfeitamente, estou em casa, tranquilo. Ele chegou lá na porta, e naquela hora eu vi nele Jesus. Jesus caminhou na nossa direção. Jesus caminhou na nossa direção, eu estava num túmulo ali. Quando de repente ele dá uma forçadinha na porta, e no que ele dá uma forçadinha na porta, eu também dou uma forçadinha, o elevador é aqueles que fecham a porta assim, ele dá uma forçadinha na porta, eu também dou uma forçadinha na porta, e a porta volta, e eu seguro a porta que assim, exprimindo na porta, vai passando menino, só são 2, então já passou os 2, aí passa a Elisa, e de repente eu solto assim, e ele me vê, quase nu, todo despido naquela situação desconfortável, desagradável, e foi só o tempo de, rapaz, muito obrigado, licença que eu estou atrasado. Gente, essa situação extremamente cômica, muito cômica, porque você não estava no elevador, por isso você está rindo. Mas o fato é que naquela hora eu não tinha nada para fazer. Eu não podia fazer nada. Qualquer solução estava do lado de fora. Nada do lado de dentro eu resolvia. Eu apertei todos os botões, eu tinha tentado tudo, nada conseguia resolver. A solução estava do lado de fora. Naquela hora eu me senti totalmente incapaz. E eu, naquele sentimento, muito do meu perfil, eu preciso resolver, e nada resolvia, já tinha um desespero, aí que eu suava mesmo. E naquele momento que o nosso vizinho veio, que abriu a porta e que a gente sai do elevador, naquela hora para mim foi como se a vida voltasse, sabe? Claro que distanciando as devidas proporções. Quando eu vejo o relato de Lázaro, o que Lázaro podia fazer, gente? Não podia fazer nada, já estava morto, gente. As irmãs de Lázaro podiam fazer o quê? Nada também, só podia chorar. Os amigos que estavam ali, também não podiam fazer nada. Exatamente nessas horas que Deus se revela. Como é que Deus se revela? Deus se revela caminhando na direção dos incapazes. E o versículo de número 38 diz: Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Deus é esse homem que caminha na nossa direção quando a gente não pode nada. E Ele continua caminhando na nossa direção, como caminhou na direção de Lázaro. E Deus caminha até nós em circunstâncias tão simples. Um vizinho que está do lado para te socorrer na hora do aperto, é Jesus que caminha na sua direção. Um amigo que tem uma palavra direcionadora na hora do desespero, é Jesus que caminha na nossa direção. Uma palavra como essa que você está ouvindo hoje pode ser Jesus caminhando na sua direção. Ele não para de caminhar, Ele não parou de caminhar, Ele continua caminhando. Resta a cada um de nós conseguir enxergar esse Jesus que nos interpela na face do outro. Quantas vezes eu estive em sofrimento e foi alguém caminhando na minha direção que revelou Jesus para mim? E quantas vezes, quando você está sofrendo, Deus está caminhando na sua direção através de alguém que revela a face de Deus para você, e às vezes a gente não vê. Jesus continua caminhando. Eu não sei que ideias você faz de Deus, mas o Evangelho, que é essa boa notícia, nos revela esse Deus que tem um terremoto interno quando a gente está sofrendo, que é massacrado quando a gente é massacrado também, que é crucificado de novo quando nós aqui estamos vivendo as nossas crucificações. O Evangelho nos revela esse Deus que não precisa da gente, mas conta com a gente, que nos dá tamanha importância que mesmo sabendo da nossa pequenez diz: mas eu quero você comigo. O Evangelho também nos revela esse Deus que chora, que é sensível e que nos convida também a uma sensibilidade com as nossas próprias dores e com as dores do outro. O Evangelho nos revela um Deus que caminha na nossa direção. Eu não sei que ideias você tem criado a respeito de Deus. Deus como um ser distante, Deus como um ser de punições, Deus como um justo juiz. Quem sabe hoje o Evangelho possa comunicar para você essa graça de um Deus humano, que se fez mais divino na medida em que mais se identificou com a gente, que nos revelou a sua maior graça, a revelação mais perfeita de Deus. Quando você estuda a teologia e você pensa nas fontes da teologia,
Teologia diz que Deus se revela na natureza, Deus se revela na sua palavra, Deus se revela na tradição das comunidades, mas a revelação especial de Deus é Jesus Cristo. É o máximo da revelação de Deus, é Jesus Cristo. E a revelação máxima de Deus é a revelação mais humana. Nosso Deus se revelou de forma mais contundente quando Ele se identificou com cada um de nós. E é com esse Deus que eu quero me relacionar. É com esse Deus que eu quero andar. É com esse tipo de Deus que eu quero viver a minha vida. O cristianismo, a fé cristã é esse convite. A andar com um Deus que se tornou como um de nós.